Olá, gente, tudo bem aí? Vamos trabalhar hoje? Hoje eu quero tratar com vocês sobre uma palavrinha só. Vocês vão ver quanto assunto a gente tem para falar sobre uma palavrinha. Eu, particularmente, eu não gosto de usar essa palavra por causa do seu significado original. Mas eu vou trazer aqui o que significa essa palavra e o que as escrituras sagradas usam, né? Qual é a palavra que as escrituras sagradas usam no original. Bom, vamos lá, meu nome é Agnaldo César, eu sou do canal Coisas da Vida. Deixa seu joinha aí, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sino, divulgue o meu trabalho, você pode compartilhar à vontade. O tema que nós vamos tratar hoje se chama misericórdia, né? O que significa exatamente a palavra misericórdia, né? Então é sobre esse tema que eu quero trabalhar hoje, e como o assunto ele é extenso, então eu não vou perder tempo, tá? Mas não esquece, vai deixando o seu joinha aí e bora trabalhar para o reino do Eterno, ok? Então vamos lá. Identificar a coerência da tradução das palavras, buscando as suas origens e o real significado da sua criação, é a razão de compreender com exatidão a intenção da escritura de um texto. É conhecer intimamente o que o autor está intencionalmente transmitindo e é ainda vivenciar o momento da escritura do texto, ok? Então, quando a gente busca o significado real da palavra, segundo aquilo que o autor intencionou, então a gente começa a entender a mente do autor, ok? Portanto, conhecer o significado exato da palavra misericórdia, suas aplicações e contexto é alcançar o conhecimento da intenção e da proposta do Criador para a salvação daqueles que se perderam, ok? Sinônimos podem ser um bom recurso, desde que não se desvie da intenção para a melhor compreensão e contextualização de uma literatura. Então vamos lá. O que significa misericórdia? O que é misericórdia? É um sentimento de compaixão, despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Do latim, a palavra misericórdia procede do latim, da palavra miseria, né? Estado de miserável, falta de recursos, penúria, pobreza extrema, estado indecoroso, indigno, vergonhoso, indigência, porção diminuta de qualquer coisa, bagatela, insignificância, desastres, desgraças, falta do necessário para a vida, para se viver, infortúnios, né? Essa é uma definição que a gente encontra aí no dicionário Michaelis, tá? Misericórdia é um tempo amplo que se refere à clemência, benevolência, perdão e bondade em uma variedade de contextos éticos, religiosos, sociais e até mesmo legais. A palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, né, que é ter compaixão, e cordis, coração. Misericórdia é a junção de duas palavras em latim, miseratio, de miséria, mais cordis, coração. Assim, pode-se entender literalmente misericórdia como coração que se debruça sobre a miséria humana ou coração compadecido, tá bom? Segundo o Santo Agostinho, bispo cristão que viveu aí entre os séculos 3 e 4, né? Depois do advento do Messias, a palavra misericórdia resulta das duas palavras latinas, miseris, cor, três palavras no caso, né? Miseris, cor e dare, que juntas significam dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Santa Faustina Kowalska foi a religiosa a quem Jesus Cristo revelou a divina misericórdia, segundo o cristianismo isso, tá? Misericórdia é uma exclamação usada quando nos deparamos com uma situação de desespero e de sofrimento.
é também um grito de quem pede compaixão. Conceder misericórdia a alguém é perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. O Catecismo da Igreja Católica enfatiza a importância das obras de misericórdia e no ensino católico romano, a misericórdia de Deus flui através da obra do Espírito Santo e inclui referências frequentes à liturgia católica romana, misericórdia, por exemplo, como no Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós. Cristo tem de piedade de nós, Senhor, tem de piedade de nós. Eu me lembro muito bem que essa palavra eleison, ela é usada na série Game of Thrones, né, onde uma feiticeira usa essa palavra. Eu não me lembro se ela usa essa palavra Kyrie eleison, mas ela usa muito essa palavra eleison, né? Então é usado por magia negra, por ocultismo, enfim. No chamado Antigo Testamento, Deus é apresentado como misericordioso e compassivo, como no Salmo 103:8. Aqui do Salmo 103:8 eu já vou trazer a tradução de acordo com o hebraico, ok? É cheio de rachamim e bondade, vagaroso em irar-se e abundante em resed. Ou seja, o Eterno é cheio de amor profundo e bondade, né? A palavra amor profundo é rahamim, né? Vagaroso em irar-se e abundante em complacência, em benignidade. Misericórdia divina é quando Deus perdoa os pecados, apesar das faltas cometidas pelos pecadores. É a libertação do julgamento. Durante a bênção oferecida pelo Papa, chamado de Urbi et Orbi, é concedida a penitência e a indulgência para os fiéis que confessam, recebem a comunhão e estão livres de pecados mortais. Em oração, o Papa pede que Deus Todo-Poderoso tenha misericórdia e perdoe os pecadores. Carregar a bandeira da misericórdia significa que o indivíduo tem bondade no coração, é a pessoa que está sempre pronta para ajudar o outro, se preocupa com o outro sem segundos interesses. É o chamado bom samaritano. Mãe de misericórdia é a expressão usada pela Igreja Católica para denominar a Mãe de Jesus pela sua imensa bondade, como vemos no primeiro trecho da oração Salve Rainha, Mãe da Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. São crenças do cristianismo, ok? Casas de misericórdia são instituições de caridade criadas com a missão de tratar e socorrer enfermos e inválidos. Existe uma história aqui sobre uma freira católica, né? Eu não vou citar o nome dela agora, mas eu vou fazer um vídeo sobre ela, em que ela é conhecida mundialmente pelo seu coração misericordioso, pelo seu coração bondoso, né? Mas após a morte dela, alguns arquivos secretos vazaram e mostraram que ela de caridosa não tinha nada. Todo o dinheiro que ela recebia de doação para cuidar dos enfermos era desviado para outras intenções e para gente muito poderosa, tá bom? Então, é bem complicado. Obras de misericórdia. São 14 preceitos que, segundo a doutrina católica, devem ser seguidos por seus fiéis. 7 obras se referem a ações temporais, de comer, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, dar pousada aos peregrinos, assistir aos enfermos, vestir os presos e enterrar os mortos. Outras 7 obras se referem às ações espirituais, dar bom conselho, ensinar os ignorantes, corrigir os que erram, consolar os tristes, perdoar as injúrias, sofrer com paciência as fraquezas do nosso próximo e rogar a Deus por todos os necessitados, tanto vivos quanto mortos. Misericórdia era o nome do punhal que os cavaleiros traziam do lado direito da cintura e que era usado para matar o adversário já derrubado, caído no chão, caso esse não pedisse misericórdia. O golpe fatal era dado com um punhal
e era chamado de golpe de misericórdia. Tudo isso que a gente acabou de ler está no site significados.com.br, tá bom? Eu já falei num outro vídeo que é um site que eu particularmente gosto muito de usar, porque ele dá várias, interpretações, todas elas de acordo com qualquer outra pesquisa que você possa fazer na internet. Bom, nós tratamos de misericórdia, que é um termo muito usado, né, pelo cristianismo, né? A gente ouve muitas pessoas falarem pedindo misericórdia, né? Orando ao seu Deus, pedindo que Ele tenha misericórdia, enfim, né? Então esse é o significado de misericórdia que a gente viu até agora, né? E é uma palavra que vem do latim, é uma palavra que vem do conceito romano, tá ok? Então é um conceito que vem aí do cristianismo. Agora eu quero tratar de uma outra palavra que vem do hebraico, tá? Que é a palavra que foi substituída por misericórdia, tá? Essa palavra no hebraico, eu já falei ela aqui agora há pouco, essa palavra no hebraico é rahamim, tá? E essa palavra rahamim, ela significa amor profundo, tá? É algo que é um amor que muitas vezes vai além da razão humana, tá? É um amor que não se trata de perdão, é um amor que cobre qualquer situação, é o amor do Eterno pelo homem, independente da sua situação, tá? Nós vamos ver o significado disso, e tem coisas aqui muito interessantes que vai abrir o seu entendimento. Vamos lá então? São duas palavras, tá? Compaixão, tá? E amor profundo. Eu estou substituindo compaixão, porque compaixão ainda é um sentimento humano, né? Eu estou substituindo compaixão por amor profundo, tá? Por um amor intenso, tá? Então, vamos ao significado de rahamim, né? É rahamim que fala, tá? Para nós que falamos o português, existem palavras no hebraico que são difíceis de falar, né? Rahamim se escreve R-A-C-H-A-M-I-M. Então o CH ele é usado expressado com dois R's, então é rahamim, ramin, né? Bem na garganta, tá? Então, por exemplo, o verbo lehahem, né? Que significa ter compaixão, está conectado com outras palavras como querido ou amado, rahim, que claro significa para o povo semita alguém que você ama. Alguém que você ama é caracterizado pela compaixão. Você não pode amar sem ter compaixão, ok? A palavra compaixão, ela está mais no relacionamento horizontal, tá? Então é mais um sentimento do ser humano para o ser humano. Já rahamim já é um sentimento que pode ser horizontal, mas é predominantemente vertical, né? É o amor demonstrado pelo Eterno para o homem, tá? O mais intrigante é que a raiz da palavra compaixão também está conectada com a gravidez. Como assim? Né? Em hebraico, o útero, órgão que abriga o embrião desde a sua concepção até o nascimento, é chamado de rehem, tá? Então, o milagre da concepção e proteção do embrião é definido em termos de profundo amor. Outro detalhe sobre rahamim é que se trata de um sentimento contínuo, permanente, perpétuo. É um sentimento que não se acaba, tá? Misericórdia é um sentimento horizontal que ele se acaba assim que você beneficia a pessoa que está na miséria, tá bom? Pessoa pobre, necessitada, enfim. Então é um sentimento bem vertical, né? O Eterno ele não tem sentimento de misericórdia pelo homem, ele tem sentimento de rahamim, de amor profundo, de profundo amor, tá? Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher se esquecer de seu filho que amamenta, de forma que não deva ter rahamim, né, do filho de seu útero, né? Nas traduções está usada ventre, tá? Mas a tradução correta é útero, tá? Sim, todavia ela pode esquecer, contudo eu, o Eterno, né, não te esquecerei, tá?
Então, para aquele que faz a vontade do Criador, que conhece as Escrituras, obedece, pratica, né, e ensina, o Eterno jamais se esquecerá dele, tá? Dessa forma, vemos em outros textos a expressão do amor profundo do Eterno pelo seu povo. Vamos lá, alguns versos, tá? São muitos, mas eu vou citar alguns. Gênesis 43, 14. E Shaddai, né, vos dará Rahamim diante do varão. Portanto, ele poderá mandar embora vosso outro irmão e Benjamim. Se eu for despojado de meus meninos, eu serei indigente. Êxodo 33, 19. Ele disse, eu farei toda a minha bondade passar diante de ti, e eu proclamarei o nome do Eterno perante ti, e eu mostrarei Rahamim a quem eu quiser, o Eterno falando. 1 Reis 8,50. E perdoa teu povo que transgredir contra ti, e toda a sua transgressão com que eles transgrediram contra ti, e conceda-lhes Rahamim diante dos que os levaram cativos, para que os tais possam ter Rahamim deles. Tá, aqui é o Eterno tendo amor profundo pelo homem, e o homem tendo amor profundo pelo próximo. Tá? Segundo Reis 13, 23. E o Eterno ficou cheio de bondade por eles e teve compaixão deles, e lhes respeitou por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, e não quis destruí-los nem lançá-los de sua promessa ainda. 2 Crônicas 39. Porque vós entrardes em Techuvá ao Eterno, né? Voltaste a raiz ao Eterno. Outra vez, vossos irmãos e vossos filhos acharão Rahamim, amor profundo, diante dos que os conduziram como cativos, de forma que voltarão outra vez a esta terra, pois o Eterno, vosso soberano, é cheio de bondade, de Rahamim, e não desviará a sua face de vós, se vós lhe fizerdes Techuvá. Techuvá é voltar a praticar aquilo que o Eterno deu a Moisés no Monte Sinai, né? A Torá. 1 Pedro 4,8. E acima de todas as coisas, tende fervoroso ahavá, fervoroso amor entre vós mesmos, porque o ahavá, o amor, cobrirá uma multidão de transgressões. Ok? Então, a gente não precisa nem falar sobre a profundeza do amor, né, que o Eterno tem pelo ser humano, né, pela sua principal criação, né, e óbvio que a gente não vai alcançar o tamanho, a compreensão absoluta desse amor do Eterno pelo ser humano, mas quando nós temos amor profundo por alguém, né, quando uma mãe ou um pai expressa o seu amor por seu filho, nós conseguimos, digamos assim, arranhar esse entendimento, tá bom? Quando não utilizamos a compaixão de forma correta e aplicamos a justiça de forma incorreta, matamos os sonhos de pessoas envolvidas, e isso pode ocorrer em diversas esferas na vida humana. Podemos então concluir que uma pessoa que age dessa forma pode ser comparada a um assassino, né? E, portanto, não terá lugar no poder soberano do Criador. O livro de Apocalipse nos fala sobre isso dizendo, Apocalipse 21:8, mas quando os medrosos e aos descrentes e aos abomináveis e aos assassinos e os que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, esta é a segunda morte. Então, assassino não é aquele que tira literalmente a vida de alguém, mas é aquele que com palavras ruins tira o sonho das pessoas, tá? Dizia as pessoas do bom caminho. Então, precisa tomar muito cuidado. Essa é uma orientação que a gente encontra no site Shema Israel, ok? Olha só que muito interessante, né? Muito interessante esse versículo de Lamentações 3:22. É por causa da Rahamim do Eterno, né? Que nós não somos consumidos, porque seu Rahamim não falha. 23. E eles se tornam novos a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então veja bem, na tradução cristã nós temos assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Tem diferença? Tem diferença sim. Porque misericórdia significa concordar com a miséria de alguém. O Eterno não concorda com a nossa miséria, tá?
Ele não aceita a nossa miséria, ele aceita a nossa perfeição. Essa é a diferença, tá? E Rahamim, né, é o amor, é a expressão do amor profundo do Eterno por aquele que obedece a sua palavra, tá? Então tem essa diferença, que é uma diferença gritante, tá? Uma coisa é você experimentar o amor profundo do Eterno que se renova a cada manhã, tá ok? Por isso, né, na cultura hebraica existe a tradição de se orar ao pôr do sol, tá? Principalmente ao pôr do sol, porque o Rahamim, né, o amor profundo do Eterno, ele se renova a cada manhã, tá? Então, por isso existia nas antigas escrituras o sacrifício da tarde, tá bom? Então, é só para fazer um paralelo aí, tá? Então, Lamentações 3:22, né, é por causa do amor profundo de Yahuwá que nós não somos consumidos, porque seu amor profundo não falha, tá? Então o Eterno é longânimo, né? Tem longo ânimo para perdoar. Basta você se arrepender, deixar de cometer transgressões, né? E praticar aquilo que o Eterno deu, que está escrito nas Escrituras Sagradas. Algumas palavras em hebraico, né, com o melhor significado para o que as Escrituras Sagradas realmente querem dizer, isso em relação ao amor profundo, tá? Raham, amor profundo, amar firmemente, ser compassivo, ter afeição terna, ter compaixão, hesed, né? Bondade, benignidade, fidelidade, amor firme, lealdade, devoção, implica envolvimento e compromisso pessoais numa relação além das normas da lei. É um sentimento que envolve verdade, confiabilidade e emuná, tá bom? Então, hesed, né, que é comumente traduzido como bondade, né, benignidade, envolve três palavrinhas: emet, que é verdade, haká, que é confiabilidade, e emuná, que é fé. E fé nós já sabemos que ela é fruto da obediência da palavra do Eterno, fruto da obediência e da prática. Nós temos outra palavra aqui também, renlá, né, que significa piedade, compaixão, e nós temos Hanan, ser gentil, mostrar favor, ser generoso, ser piedoso. Aqui a gente consegue ver bem claramente a distinção entre um sentimento humano e o sentimento do Eterno, tá? Oséias 6,6 diz assim: pois eu desejei rahamim e não sacrifício, o conhecimento do soberano mais do que as ofertas queimadas. Então, muito mais do que você ficar pedindo perdão ou ficar sabe que está fazendo coisa errada e sabe que o Eterno perdoa, ao invés de você ficar vivendo nessa vida, né, nessa bola que gira a ladeira abaixo, né, é melhor você experimentar o amor profundo do Eterno, tá? Tem muito mais sabor, muito mais consistência, muito mais alegria, né? A esperança é uma certeza, né? É uma certeza que vai no coração, tá? Aliás, né, nós latinos, né, ocidentais, nós usamos o coração para expressar sentimento, né? Como a gente viu, né, o povo israelita, o sentimento de amor profundo é expresso, né, pelo útero da mulher, tá? Homem não tem sentimento? É claro que tem, né? A relação íntima entre o homem e a mulher é que faz gerar a criança, tá? Então, se a gente for debater aí essa questão homem-mulher, não faz sentido, tá? O amor do Eterno é para o homem, é para a mulher, tá bom? O amor profundo dele, tá? Uma maneira do Eterno se expressar, fazendo essa relação do enorme amor de uma mãe pelo seu filho que está no útero, tá? Bom, em grego, o que significa misericórdia? Eleus, misericórdia, bondade e boa vontade ao miserável e ao aflito, associada ao desejo de ajudá-los, tá bom? Então perceba que é um relacionamento bem humano, né? Eleu, ter misericórdia de, ajudar alguém aflito ou que busca auxílio, ajudar o aflito, levar ajuda ao miserável, experimentar misericórdia, né?
Elemossune, misericórdia, piedade. É algo como exibido no dar esmola, caridade, tá? O benefício em si mesmo, o benefício em si mesmo, doação ao pobre, esmola, tá? Oiktirmos, compaixão, piedade, misericórdia, entranhas nas quais a compaixão reside, um coração de compaixão, emoções, desejos, manifestações de piedade. Guarde essa palavrinha entranhas, nós vamos falar dela já já. Splagchinon, né? As entranhas, olha só, as entranhas eram consideradas como a sede das paixões mais extremas, tal como o ódio e o amor. Já para os hebreus, a sede das afeições mais sensíveis, especialmente bondade, benevolência e misericórdia. Daí, nosso coração, misericórdia, afetos, etc. Coração no qual reside misericórdia. Eusplagichimos, ter fortes entranhas, compassivo, de bom coração. Osiotes, piedade dirigida a Deus, fidelidade em observar as obrigações de piedade, santidade, piedosamente, de modo santo. O que significa piedade? Vem do latim pietate, amor e respeito às coisas religiosas, devoção, compaixão pelos sofrimentos alheios, pena, dó, tá bom? Então, gente, perceba, né? Existe muita diferença entre rahamim e misericórdia, tá bom? Misericórdia é um sentimento que você tem de dó pelo próximo, né? Pelo necessitado, tá? Já rahamim é um sentimento que ele envolve não especificamente o necessitado, envolve qualquer pessoa, tá? A demonstração de rahamim é aquele sentimento de manter a família unida, por exemplo. É o sentimento de você demonstrar profundo amor, de modo que você beneficia a pessoa por amor, não por interesse, não porque uma doutrina determina que faz parte das boas obras, tá? Rahamim procede do eterno, tá? É um sentimento que a gente tem dentro da gente que procede do eterno. Misericórdia é um sentimento que procede do ser humano, tá? É um sentimento que envolve dó, pena, comiseração e por aí vai. Conforme dicionário Wycliffe, em Efésios 4:32, significa literalmente vísceras gentis, entranhas, vísceras gentis. E daí, misericordioso. Uma expressão parecida, né? Splanchinaléos, em Lucas 1:78, significa entranhas de misericórdia ou bondade. As entranhas são consideradas como a fonte da bondade e do desejo nas Escrituras. Aí a gente tem algumas citações, Gênesis 43:30, 1 Reis 3:26, Lamentações 1:20, 2:11, Filemão 7:12 e versículo 20, Filipenses 1:8, né? Em Tiago 5:11, rahamim, o termo grego oiktirum, né? Que vem de oiktos, que significa pena, né? Como misericordioso e piedoso. As duas palavras gregas são consideradas na expressão entranhas de misericórdia, que é eleus e oiktirmos, né? Está lá em Colossenses 3:12, e entranhas de compaixão, Filipenses 2:1, tá? Então, quando vocês lerem esses textos na sua Bíblia, substitua essas expressões de entranhas de compaixão por amor profundo, rahamim. Ambas palavras denotam simpatia, um sentimento de simpatia, pequeno, né? Um sentimento fraco. Sentimento fraterno diante da miséria, né? Misericórdia, eleus. No entanto, manifesta-se principalmente nos atos antes que palavras, enquanto oiktirmos é usado antes do sentimento interior de misericórdia que habita no coração. Um criminoso pode pedir eleus, misericórdia, ao seu juiz, mas sofrimento sem esperança pode ser o objeto de oiktirmos, misericórdia. Percebe-se claramente que a intenção da tradução grega não coaduna exatamente com a tradução hebraica. Isso se dá pelo simples fato de que a palavra misericórdia se relaciona com miséria, miserabilidade, enquanto que compaixão ou amor profundo se aplica diretamente ao sentimento puro e genuíno do amor.
Misericórdia do latim, pena causada pela miséria alheia, comiseração, perdão concedido por bondade pura, graça ou perdão, instituição de piedade e caridade. Eu estou preparando um estudo especificamente sobre essa palavra graça, tá bom? Pode ser que seja um vídeo só ou dois, porque é uma palavra pequena que dá muita dor de cabeça, tá? Já pedi para muita gente dar um entendimento para mim, né, dessa palavra, ninguém consegue. Vamos usar termos católicos, cristãos, mas não. Vamos deixar isso para depois. Significado de miséria. A ideia é opor uma construção ou desconstrução entre o sentimento de misericórdia e o sentimento de comiseração pela intenção da miséria atribuída pela filosofia grega ao ser humano. Tá? Então, o que você conhece por misericórdia vem da cultura grega, não vem da cultura que o Eterno deu para o seu povo. Conforme o dicionário Wycliffe, na versão King James, né? Em inglês, o termo hebraico resed é traduzido como benignidade, aparece cerca de 30 vezes. Muito frequentemente, como misericórdia, né, na King James, 38 vezes, e bondade, 12 vezes. A versão RSV, em inglês, frequentemente traduz a palavra como amor constante. Lembra que eu falei que rahamim é um sentimento perpétuo, né, que se renova, tá bom? A palavra hebraica era anteriormente usada para denotar a atitude de lealdade e fidelidade que cada uma das partes em uma aliança deveria observar. Tá? Então, rahamim é um sentimento recíproco. Tá? Ainda no mesmo dicionário, misericórdia se refere ao termo grego eusplanchinos, que é utilizado para misericordiosos. Né? Em Efésios 4,32 significa literalmente lícer a gentis e daí misericordioso. É uma coisa que a gente já tratou aqui. Tá? Os gregos tinham o costume de atribuir a eventos da natureza a fúria dos deuses e aos sentimentos humanos parte do corpo humano. Tá? Porém, nada disso tem correspondência com a cultura hebraica. Diferenças gritantes entre amor profundo e misericórdia. Há uma expressão interessante que diz que ter misericórdia é o mesmo que concordar com a miséria do próximo. Olha só. É um conceito destoante daquilo que as Escrituras Sagradas propõem, pois concordar com a miséria de alguém, como que se colocando no lugar dela, jamais alcançará o absoluto significado de amor profundo. Portanto, amor profundo é sim muito diferente, né, de misericórdia. Tem uma diferença gritante. O Eterno considera o homem a coroa da sua criação. Salmo 8, de 1 a 9, e 1 Coríntios 11, 7. Tá? Então, o homem ele é a coroa da criação, não a miséria da criação. O Eterno deu o seu único filho para morrer e resgatar por rahamim, né, e não por sentimento de miséria. O homem é a coroa da criação, a menina dos olhos. Tá? O amor profundo vem da inteligência, do reconhecimento consciente de que o amor precisa ser aplicado com intenção. Lembra, a palavra entendimento, inteligência, é a mesma no hebraico para coração? Lev. Lev significa coração, entendimento. Tá? Então, o amor profundo vem da inteligência. Tá? Do reconhecimento consciente de que o amor precisa ser aplicado com intenção. Tá? Então, rahamim é um sentimento provocado, tá? É um sentimento intencional, não é um sentimento involuntário quando você vê uma pessoa dormindo na rua, maltrapilha, né, com um odor estranho, tá bom? Não tem nada a ver. O sentimento de miséria e misericórdia geralmente traz primeiramente um sentimento de repugnância, de questionamento e depois um sentimento de ajuda por dó, por comiseração. Nesse sentido, o amor não é aplicado, mas o sentimento de miséria ou de reconhecer que o próximo está na miséria é aplicado. Tá? Eu já ouvi muito, né, pais apontarem para pessoas em situação de rua e falar para os seus filhos: olha, não estuda não para você ver o que acontece. Tá? Isso é julgamento, gente. Tá? Isso é errado. Compaixão. Paixão com interesse consciente em se apaixonar. Amar propositadamente. Razão para a paixão.
Tá? Essa é a intenção da palavra no hebraico. Na filosofia grega, os deuses consideram os homens criaturas inferiores, insignificantes, desprezíveis, miseráveis, dignas de pena e de dó. Não havia valor na vida humana para os deuses do panteão grego. Então, dentro dessa cultura e filosofia, é de fácil compreensão que o ser humano precisa da concórdia dos deuses quanto à sua miséria. Afinal, a suposta grandeza e poder desses deuses era infinitamente maior que o ser humano. Se não houver concórdia, há concordata, ok? Para e pensa nessa frasezinha que eu estou te propondo, tá? Se não houver concórdia, há concordata. Devido a esse tipo de pensamento e filosofia grega, é que não podemos aceitar que as escrituras sagradas foram escritas no grego, seja no todo ou em parte, tá? Não dá para aceitar que uma cultura politeísta, né, que tenha esse pensamento em que seus deuses entendem que o ser humano é miserável, tenha sido, que as escrituras sagradas tenham sido escritas pelos gregos, tá bom? Ou na língua grega. É impossível, impossível, tá? A cultura grega não é a cultura que o Eterno determinou para o seu povo escolhido. Presta atenção nisso, tá bom? A cultura grega, nem a cultura romana, nem outra cultura qualquer, né? É a cultura que o Eterno determinou para o seu povo escolhido, tá bom? A cultura que o Eterno deu para o seu povo exclusivo é única, exclusiva, específica, é uma só, diferente de tudo que se tem no mundo, tá bom? A palavra compaixão, contida nas Sagradas Escrituras, foi traduzida por misericórdia, que entre outros significados se refere à morte rápida nas Bíblias greco-romanas. Traduz-se ainda como que os deuses concordam com a miséria humana, por serem os homens infinitamente inferiores, né? Leva-se em conta que a existência humana é insignificante, miseravelmente insignificante. Com esse pensamento grego, atribuiu-se ao Eterno que ele, da mesma forma, considera a sua criação, né, a coroa da criação, a menina dos olhos, como algo miserável. Então atribuíram sentimentos gregos ao Eterno, tá bom? Gente, desculpa, não dá mesmo, não dá mesmo, para com isso. A diferença entre o hebraico e o grego é que no primeiro experimentamos a essência do amor profundo no Eterno, e o segundo trata-se de referências com bases horizontais entre homens. Não dá comparação. Cultura grega com cultura do Eterno para o seu povo, não dá para comparar, tá bom? Curiosidades importantes. Curiosidade importante. Misericórdia era o nome do punhal que os cavaleiros traziam do lado direito, né, da cintura, e que era usado para matar o adversário já derrubado, caso esse não pedisse misericórdia. O golpe fatal era dado com o punhão e era chamado de golpe de misericórdia. Entretanto, o significado de misericórdia refere-se a um tipo de faca longa e estreita, usada desde a Alta Idade Média para aplicar o golpe de morte, golpe de misericórdia. Daí o nome da lâmina, derivada do latim, misericórdia. Tá? Então a lâmina, o punhal, o nome desse punhal é misericórdia. Né? Então golpe de misericórdia, ato de misericórdia. Para um golpe de misericórdia para o cavaleiro gravemente ferido, tá? Então, veja, a intenção da demonstração de amor por alguém que foi ferido numa batalha é dar um golpe de misericórdia, é matar essa pessoa, tá? O Eterno propõe vida, tá? E os deuses de outras culturas propõem a morte, tá bom? A lâmina era fina o suficiente para atravessar as lacunas entre placas de blindagem. Essa arma foi usada para despachar cavaleiros que haviam recebido ferimentos mortais, que nem sempre eram rapidamente fatais na era do combate com lâmina. Poderia também ser usado como um meio de matar um adversário ativo, como durante uma luta de agarrar. A lâmina podia ser empurrada através do visor ou buraco de olhos no elmo, né, naquele capacete, com o objetivo de furar o cérebro, ou empurrando através dos buracos ou pontos fracos em armaduras, como debaixo do braço, né? Debaixo do braço, que não tinha proteção, né? Com o objetivo de perfurar o coração. Então, normalmente era aplicado do lado esquerdo. A arma ficou conhecida a partir do século XII e apareceu nos armamentos da Alemanha, Pérsia e Inglaterra, né?
existem várias referências bibliográficas aqui, tá? Sobre isso. A proposta das escrituras sagradas é fazer com que o homem reconheça que o poder e a grandeza do Eterno é verdadeiramente e infinitamente maior. Entretanto, o seu amor profundo, Rahamim, pelo ser humano é imensuravelmente vasto. Cobre o sentimento de amor profundo do Eterno, cobre tudo, tá? Não deixa nada de fora. Tá? O Eterno não olha para o ser humano com olhares de misericórdia ou uma miséria insignificante, mas com olhares de compaixão, de amor, de desejo de atribuir salvação e perdão. Jamais algo ou alguém em estado de miséria alcançaria a capacidade de, em algum momento, agradar em fé o Criador. Isso é impossível. Tá? Contudo, conscientemente e com o devido conhecimento da verdade da palavra que liberta, a emuná alcança facilmente o estado de agrado. Leia lá Hebreus 11:6, né? Que diz assim: mas sem emuná é impossível agradá-lo, porquanto quem vem a Yahuwá deve crer que ele existe e que ele é galardoador dos que diligentemente o buscam. De modo que o Eterno se incline para abençoar e prover o homem liberto pelo conhecimento da palavra, temente e obediente, em todas as suas necessidades condizentes com a proclamação da palavra da verdade. Por isso se diz que o justo viverá da fé e que no mundo, né, o justo terá aflições. Essas afirmações correspondem exatamente no sentido contrário daquilo que o mundo prega, pois o mundo distorce e desvia a palavra da sua intenção original para uma corrupção, para uma mentira institucionalizada, que passa a ser considerada a verdade absoluta e inquestionável. O que eu estou fazendo aqui é questionar, tá bom? E mostrando que a palavra misericórdia não cabe como uma palavra que não cabe no dicionário daquele que crê no Eterno e procura agradá-lo. Tá? Em todo tempo, dentro das Escrituras Sagradas, o Eterno busca valorizar a capacidade humana de realização ante a obediência aos mandamentos e aos pronunciamentos. Ser forte e corajoso, o povo que se chama pelo meu nome, as bem-aventuranças, coroa da criação e menina dos olhos. Um pensamento absurdo e distorcido da realidade se refere ao fato de que, do crente ao ateu, ninguém entende o Criador, né? Isso aí é uma música que saiu aí, a gente viu muito cristão cantando alegre, né? Gente, que absurdo. Como ele não pode ser entendido se ele mesmo se declara e se identifica nas Escrituras Sagradas? O que dizer da expressão, aquele que me ama guarda os meus mandamentos? Como amar alguém que não se entende? Absurdo, né, gente? Vamos parar, vamos usar, né, a inteligência, vamos ser inteligentes. E mais absurdo ainda é achar que muitos cristãos acreditam nisso, tá? Acreditam nisso, que do crente ao ateu ninguém conhece Deus, tá? Gente, é absurdo, tá? Se você não conhece ao Criador, tá? Como é que você vai experimentar o amor profundo dele? Como é que você vai amar profundamente o teu Criador se você não o conhece? Quando as Escrituras dizem que a gente precisa buscar o conhecimento da palavra do Eterno. Geralmente a palavra misericórdia é compreendida como que o Eterno aceita o ser humano como algo que o assemelhe ao miserável, né? Como se ele concordasse com a miséria que é o ser humano comparativamente com a sua grandeza. Esse conceito vem do pensamento filosófico grego, que tende a demonstrar que o homem é infinitamente menor que os deuses do Olimpo. Então, que tal perguntar o porquê o Eterno amaria uma miséria criada por ele mesmo? Né? Por que, diante da grandeza do Eterno, ele criaria uma miséria para o adorar? Tá? Então, gente, vamos parar para pensar, tá ok? Não vamos sair por aí falando qualquer coisa de qualquer jeito. A gente precisa ter, Lucas 10, 27, né? Devemos amar ao Eterno com entendimento. Então veja, eu estou pegando uma palavra só uma palavra, tá? Para fazer um estudo científico sobre ela, tá bom? Então vamos continuar. Por que o Eterno entregaria à morte o seu próprio filho para morrer por uma miséria? Gente, né? Eu acho que está... não porque sou eu, mas eu acho que está bem fundamentado, né? Está bem argumentado aqui. Tais pensamentos não traduzem concórdia. Concórdia significa paz, harmonia, acordo, conciliação, tá? Com o conceito de amor profundo e absoluto dado ao ser humano pelo Eterno. Ninguém ama a miséria. Alguém que está na miséria, a gente tem dó, tem comiseração, tem pena, né? Tem
piedade, tá? A miséria não foi feita para ser amada, a miséria deve ser mesmo repugnada, tá? Enfim, se você vê alguém na miséria, tire definitivamente essa pessoa da miséria. Não dê um momento de alegria levando apenas um pedaço de pão, tá? Procura fazer algo para tirar essa pessoa da miséria, né? A gente encontra diversos exemplos aí de pessoas que ajudaram pessoas em situação de rua, e essas pessoas em situação de rua têm hoje uma vida muito confortável porque foram levantadas por alguém que teve um sentimento maior do que misericórdia, tá bom? Está cheio de exemplo disso por aí. Então não é impossível ajudar alguém que está em estado de miséria. Ajudar definitivamente, tá bom? Essa distorção e desvio da verdade das Escrituras Sagradas dada ao povo escolhido, o povo hebreu, provocou o pensamento de que o homem não é capaz de atingir e nem de obter a compreensão de que o Todo-Poderoso é uma pessoa de fácil acesso e atingível. Já o pensamento e a filosofia grega, né, e romana incitam o pensamento de que os deuses gregos eram inatingíveis e incompreensíveis, que suas decisões eram do jeito que esses deuses queriam e não havia o que questionar, ou seja, aceitavam passivamente ou sem conhecimento a vontade dos deuses, resignados, tá? É assim e tá bom, tá? Não questiona, você vai viver desse jeito na miséria, é isso e acabou, tá? Prova de que o ser humano pode tocar, né, no eterno é que através da oração de um justo se trava um diálogo, há uma comunicação entre duas pessoas, né? Já a ideia de inatingibilidade em relação aos deuses está na construção da famosa Torre de Babel. Esse conceito grego foi atribuído ao Criador, conceito esse que contraria o conhecimento hebraico das Escrituras Sagradas, tá? A Torre de Babel queria tocar o céu, né, para chegar no Criador, né? Quando que a gente chega no Criador através de uma oração, né, que proceda de um justo, tá? Já em alguns estudos eu venho ensinando, né, o que significa ser justo diante do Eterno. Então te induziram ao erro, te fazendo acreditar que Deus tem misericórdia do ser humano. Agora foi esclarecido que misericórdia é o conceito grego de que os deuses veem os homens como miseráveis e que os homens precisam da concordância deles em sua miserabilidade. Contudo, o pensamento hebraico, que deu origem às Escrituras Sagradas, atribui ao homem o conceito de que o Eterno tem amor profundo, compaixão pela sua criação. Tem amor, tem paixão, e para ele o ser humano não é uma miséria, e tampouco ele concorda com o conceito de miserabilidade humana. O Eterno amou tanto, ama tanto o ser humano, a sua criação, que ele mesmo deu o seu único filho e demonstrou em demonstração de profundíssimo amor e jamais em demonstração de concordância com a miséria, tá bom? Então perceba a diferença, tá? O profundo amor, né, do Eterno é algo que não se mede, tá bom? Já a misericórdia tem medida, tá? Sentimento de dó, comiseração, ter pena de alguém, são sentimentos meramente humanos. O sentimento do Eterno vai além da compreensão humana, e o que se pode definir como o amor do Eterno pela sua criação é um sentimento de amor profundo, rahamim. Então troque misericórdia por rahamim. Não caia nessa de que somos miseráveis e que precisamos da misericórdia. Isso é presente de grego cavalo de Troia. Você aceita se quiser. Prefira o amor do Eterno, experimente o amor do Eterno através da obediência. O Eterno ama os que lhe obedecem com amor profundo. O ser humano não é julgado pela misericórdia e libertação pela graça, né? Ou tão pouco, né, a graça e a misericórdia servem como um manto de proteção contra as penalidades em função das transgressões. Nem a graça nem a misericórdia, né, erroneamente atribuídos ao Eterno, servem de antídotos contra a transgressão ou limpam, regeneram e purificam o transgressor. Essas ideias trazem um conceito de que o ser humano, em sua muita fraqueza, comete transgressões e que, por ser fraco, o Eterno o perdoa gratuitamente, ou seja, é aquele conceito do amor apesar de, tá? Isso não existe. Então, dizer simplesmente que pela graça sois salvos é anular a eficácia da Torá, dos mandamentos, tá? Aliás, iniquidade é a transgressão da lei.
E se há lei, há julgamento em ação. E se há julgamento em ação, há séria possibilidade de condenação, caso não haja profundo arrependimento, e se há justiça, há lei que a regulamenta. Ok, gente? Bom, é isso por hoje, tá bom? Eu espero ter sido bem explícito, tá? Como eu digo sempre, eu não sou o dono da verdade, eu não sou absoluto, mas no meu aperfeiçoamento pessoal, individual, eu tenho procurado conhecer o significado das palavras, tá bom? Uma orientação que eu dou para você, né? Você leu uma palavra, não entendeu, busque entender o significado da palavra para não sair falando coisas indevidas, né? A gente ouvia até como piada, né? A oração de alguns irmãozinhos e irmãzinhas usando palavras que não tinham conhecimento, porque a palavra era uma expressão bonita, né? Algo bonito de se dizer, com um significado horrível, tá bom? Então busque o conhecimento das Escrituras. Eu vou ficando por aqui, não esqueça, eu tenho 2 livros que eu escrevi, né? Gente, eu esqueci o nome. Eu vou deixar no link, né? Embaixo aí, o nome dos 2 livros, né? Para a gente poder tá distribuindo aí, né? Me ajude nisso. Me ajude também na proclamação do reino do Eterno, né? Que o Eterno te abençoe. E Shalom, né? Baruch Adonai, ok?